entrando um pouquinho já no futebol, as mudanças que a preparação física já está trazendo dessa parte mental, né? Educacional, cognitiva, mental. Não é só a preparação física. Como o senhor passou aí por diversas áreas do esporte, como falou, eu iniciei minha carreira também na musculação, trabalhei também com um grupo de corrida, trabalhamos com treinamento funcional, hoje trabalhamos com atletas profissionais de futebol. Também concordo com o senhor dessa questão da vivência do futebol ou do esporte que te ensina a ganhar, a perder, a socializar, tu evolui muito e nós também passamos a nossa vida inteira dentro do esporte, claro. Eu sou formado há 10 anos, né? Agora completam 11 anos, 2014 eu finalizei a minha graduação e estou agora fazendo um mestrado, também focado na alta performance no futebol, numa instituição da Espanha, inclusive. Realmente, por a gente estar já nesse meio do futebol há 10 anos. E eu queria que o senhor falasse da importância dessa parte acadêmica, não só da graduação, porque também a gente conversava em off que o senhor foi longe, foi fundo nessa área educacional com especializações, mestrados, enfim, que o senhor pudesse trazer para quem está nos assistindo do outro lado a importância de se qualificar, né? Eu vejo assim, eu dou muito valor à prática. Sim. Então, muitas vezes, tu vê um ex-jogador de futebol, um ex-atleta, ele tem muita experiência, ele tem uma vivência, tem uma percepção, ele passa a conhecer aquela realidade. O cara que jogou futebol, um jogador que jogou um período longo, ele conhece a realidade. Então, eu respeito muito. E agora, quando ele conhece a realidade e ele associa a vocação, ele tem, muitas vezes, teria mais condições do que eu, muitas vezes quando conhece, jogou futebol, como eu não joguei futebol, ele tem muito mais condições, vamos supor, de liderar, de liderar, vamos supor, um treinamento, desde que este profissional se associe com profissionais dentro de uma área também do conhecimento. E a formação teórica, eu vejo ela associada à prática, ela passa a ser fundamental. Sim. E considero assim, a vida é um eterno aprendizado. A minha história de vida, eu passei a vida inteira dentro das quadras, dentro da escola, dentro dos campos e me estudando. Até bem pouco tempo eu estava fazendo um curso, eu fiz outro MBA há 10 anos atrás. Então, tem horas que eu coloco, vamos supor, em relação, vamos supor, à minha formação acadêmica, eu tive graduação, especialização, mestrado, doutorado, e tive toda uma formação acadêmica. E eu acho que essa formação acadêmica, ela me qualificou para me entender determinados processos, para me entender o homem. Agora, esse entender, ela é um aprendizado constante, que não é essa formação que vai te dar um diferencial. Ela vai te dar o diferencial no momento que tu passa a ter vocação, viver, sentir a realidade e, ao mesmo tempo, ter humildade para poder desfrutar, flexibilizar o teu conhecimento com aquele contexto. Perfeito. E muitas vezes tu entra num determinado contexto e muitas vezes um colega teu que não tem a formação, ele te dá uma resposta muito mais rápida, muito mais precisa do que tu. Então tu tem que ter essa capacidade, essa humildade. E uma das coisas que eu não gosto, nunca gostei, é da prepotência epistemológica, porque o meu entorno do saber, ele me leva a entender o mundo como um todo e passo a desprezar o outro. Então eu acho que quando nós nos dispomos a aprender é um gesto de humildade. Com certeza. Não que tu vai te inclinar ou vai te humilhar.
Não, não tem nada disso. Tu vai crescer e cada vez tu vai te tornar maior no momento que tu estiver aberto para flexibilizar teu conhecimento, para aceitar a opinião do outro, para discutir a opinião com o outro, para criar dissonância e poder criar dissonâncias no outro. Eu acho que isso é o sentido da nossa vida e é o sentido da nossa vida profissional como educadores. Eu queria trazer para ti agora um exemplo. Falávamos sobre a minha formação aqui, eu sou professor de educação física, formado, e ao longo da minha trajetória do treinamento, eu comecei a ver também esses espaços na área educacional. Nós começamos aí com palestras, com workshops, com o podcast que o senhor está participando hoje aqui, e eu não tive a cadeira de comunicação, né? Eu não tive a cadeira de didática ou fala, e eu fui atrás disso, né? Atrás de aprender. Então eu lembro que a época que nós começamos com uma sequência de cursos assim mais regulares, viajando pelo Brasil e fora do Brasil, nós fizemos um evento na Ucrânia, na Universidade de Kiev, para 700 estudantes da Escola de Educação Física, tivemos em Maceió, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, fizemos aqui em Porto Alegre também. E eu comecei a perceber que eu precisava me especializar nessa área da comunicação. Então eu fui atrás e fiz um curso de oratória. Sim. Né? E eu queria trazer a experiência que o senhor me contou antes desse MBA de 10 anos atrás, Sim. numa área, tem a ver, claro, com o treinamento, mas um pouco fora, né? Queria que tu contasse para nós essa experiência. Eu acho que tem tudo a ver com treinamento. Porque quando a gente fala em treinamento esportivo, nós estamos falando de treinamento esportivo. O que é o treinamento esportivo? Treinamento esportivo nada mais é que um processo de ensino-aprendizagem continuado. E eu hoje, o meu conceito de treinamento esportivo, nos meus livros, eu sempre colocava que treinamento esportivo é um processo continuado de ensino-aprendizagem. E aí tem, depois com determinadas finalidades, que eu vou chegar lá. Tá. Eu acho que o treinamento esportivo é um processo continuado de ensino e neuroaprendizagem. Porque quando eu falo em neuroaprendizagem, tu está trabalhando o homem como um todo. Neuroaprendizagem, tu está trabalhando um componente neural. Esse componente neural, tu está trabalhando o componente mental. Então, um processo continuado de neuroaprendizagem, de ensino e neuroaprendizagem, que tem como finalidade modificar comportamentos integrados. Não existe a formação, não tem finalidade de formar comportamentos fragmentados ou isolados, integrados. Por isso que eu vejo, quando a gente fala preparação física no futebol, não. Existe a preparação da performance no futebol. A preparação física no futebol significa que tu está trabalhando o físico. O físico no futebol não vale para nada. Porque quando tu está trabalhando os aspectos adaptativos, através do treinamento esportivo, tu provoca o quê? Estímulos adaptativos. Esses estímulos adaptativos não são estímulos adaptativos quando tu traz o teu atleta aqui na tua academia, não é estímulos adaptativos para trabalhar um componente físico. Tu trabalha esse componente físico relacionado ao componente mental, a um componente emocional, a um componente cognitivo, ele tem uma abrangência muito grande. Então, quando a gente fala em treinar alguém, nós estamos treinando esse alguém como um todo. Como um todo. Porque nós trabalhamos com seres humanos. E eu te pergunto muitas vezes, ao supor assim, eu faço, né, em alguns trabalhos que eu apresento, e muitas vezes algumas palestras que eu apresento, eu mostro a relação dos animais. Os animais, tanto na prática, nos aspectos físicos, eles são superiores aos humanos. Tu vê muitas vezes um canguru, a velocidade de um canguru e o salto do canguru são superiores ao homem. Tu vê a força de um gorila superior ao homem. Tu vê um peixe-espada, a velocidade dele é superior a um homem. Então tu passa a ser... E eles têm uma inteligência prática rara. Então o que nos diferencia dos animais? Por que os animais não jogam futebol? Porque o que nos diferencia dos animais é que nós temos um neocórtex. Nós temos uma inteligência, essa área de cognição. Porque o nosso sistema emocional é muito parecido com os animais. Sim. Então tu passa a trabalhar da relação do sistema emocional, a relação do emocional com o componente cognitivo e o componente racional. Então isso faz um diferencial muito grande. E muitas vezes eu vejo as estruturas muitas vezes dos clubes, eu não estou levantando
tentando fazer uma crítica. Essa crítica que eu faço à estrutura dos clubes, eu faço a minha relação. Eu tive num clube de futebol 25 anos, 26 anos. Sim. Então não é, então eu fiz parte disso tudo. Então tu vê muitas vezes essa estrutura, ela não contempla um todo, e ela contempla as partes. E muitas vezes, voltando agora falando em jogador de futebol, tu vê que o jogador de futebol hoje, ele se deixa influenciar cada vez mais por uma estrutura que tem que ser renovada, melhorada. Ele trabalha muito mais, ele se deixa envolver por fatores externos e por compensações materiais do que fatores internos. Sim. Então, esses fatores internos que fazem a diferença em qualquer área, em qualquer profissão. E principalmente, vamos supor, quando tu tá entrando numa área onde tem um apelo midiático muito forte. Sim. E tem um retorno financeiro, econômico muito, muito forte. Sim. Então, aquele indivíduo que está inserido dentro daquele contexto, ele deveria ser blindado com uma estrutura onde ele pudesse ter, naquele processo de formação, uma formação integral. Sim. E o próprio, quando nós falamos de escolaridade, a escolaridade deveria ser obrigatória para os jogadores de futebol. Não para formar erudição, mas para que esses meninos passem a entender o mundo. Como eles estão situados dentro desse mundo, como eles estão situados em relação à família, como eles estão situados em relação à profissão. Então, dentro deste aspecto, eu acho que nós precisamos mudar, vamos supor, em termos estruturais, em termos de sistema, urgentemente o processo de formação dos jogadores no Brasil. E outro aspecto que hoje nós podemos... Eu falo com alegria, falo motivado, porque eu vivi há 30 anos que eu venho acompanhando o desenvolvimento do futebol e o desenvolvimento dos profissionais. Hoje tu tem profissionais dentro do mercado altamente qualificados em todas as áreas. Tu tem gestores de negócios, os negócios que eles vêm fazendo, empresários de negócios altamente qualificados. Tem essas áreas de apoio técnico, dentro da área da fisiologia, fisioterapia, psicologia, pessoas altamente qualificadas. Mas nós temos uma estrutura ainda com raízes culturais muito, muito pobres. Não falo raízes culturais em relação à formação do passado, que eu acho que muitas vezes nós temos que resgatar, mas são raízes culturais relacionadas muito a uma visão, a uma materialidade e uma relação de recompensas materiais. Sim. E de uma visão, de uma atitude, um comportamento muito paternalista que passa a minimizar determinadas dissonâncias em relação ao jogador, um protecionismo exagerado, e um protecionismo que não leva a nada, Sim. que não leva ao desenvolvimento do profissional, não leva ao desenvolvimento do homem.